que o seu relacionamento seja abençoado, que os seus filhos sejam abençoados pelo poder do Espírito Santo. Você e Deus se tornaram um, que o sangue unifique você e o Pai, como Jesus declarava: eu e o Pai somos um, eu e o Senhor somos um, em nome de Jesus, amém e amém. Se você tem liberdade, abraça o seu companheiro, renova a aliança, em nome de Jesus, agradece, fala: obrigado, Deus, pelo meu casamento, obrigado, Senhor, pelo meu relacionamento, obrigado, em nome de Jesus. Semelhantemente, ele pegou o pão, tendo dado graça, e disse: esse é o meu corpo que será entregue por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao comer do pão, a sua fé vai ser fortalecida, toda doença que tiver no corpo físico vai ser quebrado, toda doença, câncer, todo mal, doença, diabetes, úlcera, vai ser quebrada em nome de Jesus. Não haverá nenhuma condenação sobre ti, e a tua fé será vivificada em nome de Jesus. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode comer do pão, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Salvador, dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar. Se você quiser trocar com o seu companheiro, com a sua esposa, esposo, ou com o seu irmão, do jeito que você tiver liberdade, pode ficar à vontade em nome de Jesus. Isso. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outra sorte. Não precisarei aqui toda a minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Eu queria convidar você por um minuto, sair do seu lugar, desce um abraço aí do seu irmão, né? Às vezes você não conhece o irmão, pega na mão, né? Como você sentir a liberdade, fala: querido, nós estamos juntos como igreja, seja abençoado, que você receba força de Deus. Um abraço que você dá no seu irmão, você recebe força, você recebe unção, você recebe poder de Deus. Alabacanta, alabassore, canta, alabalabas. Em nome de Jesus, a sua fé vai ser fortalecida, você vai receber força de Deus, comunhão com a casa de Deus, comunhão com a igreja, em nome de Jesus, e haverá poder de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem crê, diga amém. Aplauda o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, em nome de Jesus. Nós vamos ter a palavra do apóstolo daqui a pouquinho, e eu quero trazer uma mensagem, para eu trocar uma palavra com você, em Isaías capítulo 59 e versículo 21. O nosso Deus é um Deus de aliança. Se tem alguma coisa que move o coração de Deus, é a aliança que o teu povo tem com Ele. Pode se sentar, viu, queridos? É a aliança que o povo tem com Ele. Olha que interessante, Gênesis capítulo 15 e versículo 18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos camosneus, dos hititas, dos fariseus, dos efraíns e dos amorreus, dos cananeus
e dos gigazeus e dos jebuseus. Deus está falando para ele assim: olha, Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você que vai perpetuar por muitas terras, por muito tempo. Toda essa terra que você está visualizando, eu estou te dando como herança. Queridos, se tem uma coisa que move o coração de Deus, é a nossa aliança. Só que aliança, irmãos, não é aquele pejorativo que, se não deu certo hoje, eu quebro e pronto, vou embora. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é quando nós quebramos a aliança com a casa dele, quando nós quebramos a aliança, né, com o propósito que ele estabeleceu para as nossas vidas. Porque, irmãos, a casa de Deus é o lugar onde Deus, ele tem um grande preço: amor, zelo. O zelo de Deus é pela igreja, e quando se trata da igreja, é a conjuntura de todo o povo reunido. Nós estamos aqui, nós líderes, diáconos, obreiros, irmãos, nós somos só os guardião da casa de Deus. Nós somos o amigo de Deus, que protege a casa de Deus. Mas a igreja, ela é o presente mais precioso para Deus. Fala para o seu irmão: se nós não podemos perder o nosso amor, a nossa aliança com a igreja. Irmãos, na igreja acontece de tudo, mas nem por isso eu vou me distanciar da igreja, nem por isso eu vou me distanciar de Deus. Pode acontecer qualquer situação, só que hoje a aliança está tão desajustada. Não deu certo, eu abro mão e não vou mais. Não deu certo, eu abro mão, vou para outro lugar. A gente tem dificuldade de resolver problemas, a gente tem dificuldade de resolver os conflitos, as dificuldades. Mas eu quero te ensinar uma coisa para você vencer isso. Lembra da onde Deus te tirou e lembra onde Deus te colocou. Uma decisão errada pode voltar você para o lugar que Deus tirou você. Quando eu começo a ter crise, alguma coisa interna, eu lembro assim: Deus, eu não sou merecedor de onde o Senhor me colocou, para onde eu vou? Aí eu lembro da expressão de Pedro: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Irmãos, quando a gente quebra a primeira aliança, a gente começa a ter facilidade de quebrar todas as outras. É impressionante. A gente começa a ter dificuldade, a gente tem facilidade de quebrar todas as outras. Pastor, mas um dia eu quebrei, mas hoje eu valorizo a aliança que Deus me colocou, e eu não vou quebrar até a eternidade. E isso precisa ser uma marca do seu coração. E para fechar, essa aliança é tão perpétua que marca a conexão do céu com a terra. Porque aqui, quando Abraão falou com Deus, Deus falou assim: eu tenho uma aliança com você. Deus também falou para Noé: Noé, eu tenho uma aliança com você. E aí Deus falou assim: como você tem uma aliança comigo? Vou te mostrar. Fez o arco-íris e falou assim: esse é o símbolo da minha aliança com você. E qual que é o nível da sua aliança comigo? Irmãos, não quebre a aliança com Deus, custe o que custar. Não quebre a sua aliança com a igreja, custe o que custar. Não quebre a sua aliança com a palavra de Deus, custe o que custar. Que me tire tudo, mas não me tire a presença de Deus. Bem, nós vamos fazer nosso dízimo, a nossa oferta. Queria que você semeasse na casa de Deus, conforme da sua aliança. Fala: Deus, eu quero fazer essa oferta hoje como símbolo da minha aliança, da minha fidelidade, da minha união com o Senhor. Você que vai semear, levanta suas mãos. Os diáconos vão liberar para você o envelope, para você poder semear, em nome de Jesus. Eu vou até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Glória a Deus. Pode trazer, queridos. Que Deus te abençoe. Que haja providência, o cuidado de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pode trazer e seja abençoado. Declare para Deus: Deus, é o símbolo da minha aliança. É a minha aliança com o Senhor, é a minha aliança com a tua casa, é a minha aliança, Senhor, é a minha aliança.
Oh Deus, eu serei um grande provedor da tua casa, da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu não vou redar meus pés, porque eu tenho uma aliança, Senhor. Oh Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem colocado a tua mão sobre a minha vida, sobre a minha família. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu tenho experimentado do zelo do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos liberar a conexão, que hoje a palavra é com o Bispo Rodovalho. Contextualizar, esse é o Bispo Santiago. Ele está passando por um momento de câncer. Deus está curando ele, tá? Então eles estão declarando isso sobre a vida dele. Ele passou por um momento de câncer, e hoje a Sara, nossa terra, tem orado pela vida do bispo. Os mortais. Quantos querem receber essa palavra? Diga amém. Põe a mão assim: vivificará minha mente, minhas emoções, vivificará qualquer parte do meu corpo, qualquer tipo de doença, relacionamento. Quantos estão orando por relacionamentos que morreram, negócios, noivo, ex-noiva, e Deus pode ressuscitar? Diga amém, amém, amém. Faz assim com a sua mão e diga: aquilo que morreu e que foi dado pelo Pai, ressuscitará. Amém? Você recebe? Finanças, negócios, empresas, relacionamentos. Hoje nós estamos no poder da ressurreição. Amém, gente? Glória a Deus. Esse é o domingo da ressurreição. Rapidamente, eu quero passar aqui alguns livros. A Bispa Lúcia escreveu Reconstruindo Sua Vida Emocional, um best-seller, né? Mais de 1 milhão de cópias vendidas. É um dos melhores livros sobre emocionalidade. Levante a sua expectativa. O livro deste ano que eu soltei: Energia, Saúde, Longevidade. Eu não sou médico, né, mas estudo muito e preocupo muito com isso. Deus quer você longevo, saudável e cheio de energia para o reino de Deus. Você pode falar amém? E a Bíblia Científica, que já lancei 2 volumes, o 1 e o 2, né? Tudo isso está lá na editora. Tem outros livros da Bispa Priscila também, se você quiser passar lá, né? E outros autores. A gente vai sempre soltando livros para abençoar o povo de Deus de modo geral. Hoje eu quero falar uma palavra muito importante. Pode soltar o primeiro slide? Quero falar sobre a lâmpada do Senhor. Fala comigo: a lâmpada do Senhor. O tema da palavra é a luz interior que transforma. Diga comigo: a luz interior que transforma. Pode começar, vai, solta. Provérbios capítulo 30, versículo 27. Dá para você projetar o versículo para mim? Provérbios 30, 27. Não, é esse versículo? Era aí. Provérbios, minutinho só, gente. Eu não sou dos mais cuidadosos para checar. Às vezes o corretor muda, né? Versículo. É isso mesmo. Uau.
Deixa eu ir lá no meu estudo original. Provérbios 20, 27. Eu sabia. O corretor acha que sabe mais que a gente. Hoje você está escrevendo, você tem um adversário. Eu não falei isso, falei aquilo. Não, você falou isso. Eu brigo o tempo todo com esse negócio aí, gente. Mas ajuda muito, né? É 20, perdão. Pode corrigir aí para mim, não é 30, 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Fala, uau, mais forte. Olha para teu irmão e diga: Deus acendeu uma luz no seu interior. Deus colocou uma luz no seu interior, uma lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A parte B, ele sonda, vasculha, penetra, discerne cada parte do seu ser. Diga comigo: nossa mente, nossas emoções, diga nossas vontades, nossos desejos, diga tudo isso está debaixo da luz do Senhor. Olha para teu irmão e diga: deixa a luz brilhar no seu coração. Amém ou não? Vamos dar uma salva de palmas forte. Eu estou impressionado com a força, a importância dessa afirmação. Existe uma lâmpada dentro de nós, e essa lâmpada está no nosso espírito, no espírito do homem. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Algumas vezes na Bíblia fala assim: e Davi sentiu bater seu coração. Lembra quando ele numerou Israel? Deus não mandou ele fazer um censo, mas ele fez o censo. E a Bíblia diz que quando terminou, ele sentiu: foi mal, errei. Nossa, eu não devia ter feito isso. Ele sentiu bater o coração, ele sentiu palpitar o coração. Ele sentiu que o espírito dele, a lâmpada dentro dele iluminou e falou: eu errei. Ele não tinha sentido antes, ele sentiu depois. Deus colocou em mim, em você, uma luz, uma lâmpada, e essa lâmpada dá sinais, e você e eu vamos ouvir e ver esses sinais. Pode dizer amém? Eu recebo? Olha para teu irmão e diga: veja a luz, ouça a luz, acompanhe a luz de Deus dentro de você, e você jamais irá falhar ou errar. Amém? Recebe? Com uma salva de palmas forte. Quando a luz está acesa, nós temos a capacidade de ver o nosso interior, colocar nosso interior sob o prisma da palavra, colocar nossa vida sob o prisma da palavra. Por que a Bíblia diz: quando ele vier, Jesus falando no Evangelho de João, quando ele vier, Jesus estava falando que ele iria embora e enviaria o Consolador, Paracleto, Espírito, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque ele acenderá uma luz dentro de nós. Até então o Espírito Santo não tinha sido derramado, e consequentemente as pessoas não tinham essa luz. Nossos corações, intenções, motivações. Fale aleluia. Olha para teu irmão e diga: deixa a luz iluminar seus corações, intenções, motivações. Diga atitudes, reações. Diga: eu vou estar dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Forte. Bispos, pastores, Romanos, Paulo diz: se somos filhos de Deus, somos guiados, fala comigo, guiados pelo Espírito de Deus. Como que nós somos guiados? Deus fala audível? Não. Deus fala pela lâmpada, suave lá dentro. Lá, lâmpada. Tem momento que você fala: não. Vem a vontade, vem a carne, vem o impulso,
Mas no meio o Espírito Santo aparece e fala: não faça isso, filho. Não. A lâmpada se acendendo. Aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, de 3, 4, fala-nos a história de um pequeno menino, Samuel, quando ele era bem pequenininho, que ele nasceu de um milagre da mãe e foi consagrado no altar. Diga comigo: o altar, não, mais forte, o altar consagra os milagres. Todo o Brasil que está conosco, todo o Brasil, olha para seu irmão e diga: quando Deus te dá milagres, coloca-os no altar para consagrar. Você quer receber outros milagres? Amém? Pode dizer amém, amém, amém. Ana nunca tinha tido filhos, ela era estéril. Deus deu uma palavra, ela gera Samuel, ela traz Samuel para o altar. A partir daquele momento que ela traz Samuel para o altar, ela recebe mais 4 filhos. Olha para mim, o seu milagre é só o primeiro. Deus vai multiplicar esses milagres na sua vida. Amém? Diga: eu recebo essa palavra. É só o primeiro, porque ela trouxe no altar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca. Próximo versículo. E o Senhor chamou a Samuel. Samuel respondeu o quê? Estou aqui. Fala comigo: quando a lâmpada, não, forte. Quando a lâmpada está acesa, diga: a voz de Deus vai ser ouvida. Deus tinha mandado Moisés construir o tabernáculo, depois Salomão o templo, e naquele templo e no tabernáculo tinha a lâmpada, o candelabro, 7 lâmpadas no candelabro. E Deus diz: nunca apagará a lâmpada perpetuamente, de dia, de noite. A lâmpada sempre tinha que estar acesa. Mas Israel começou a cair. E quando ele começou a cair, a primeira consequência do decaimento é que eles deixavam a lâmpada apagar à noite. Todo mundo ia dormir, não precisava mais, apagava a lâmpada para economizar azeite. Olha para seu irmão e fala: quando nós dormimos, o inimigo apronta. Ele semeia o joio. Concorda que a sua lâmpada não vai apagar nunca? Dê uma melhor salva de palmas. Não vai. Como não vai? Escuta, Salmo 16 diz: até de noite me ensina o meu coração. Você está dormindo e Deus está falando com você: compra aquela fazenda, venda aqui, procura fulano. Você está dormindo e Deus vai te dar instrução espiritual. Deus vai falar com você: procura sua filha, faz assim, faz assado, vai lá, conversa com aquele amigo que tanto tempo você não viu. Quantos querem que o Espírito Santo acenda a lâmpada, especialmente de noite? Ninguém vai poluir sua mente. De noite para tudo, e você vai ouvir só os céus falando com você. Amém ou não? A lâmpada de Deus iria se apagar. A voz de Deus saiu. A voz de Deus saiu. Ou seja, quando a lâmpada do meu espírito está acesa, a voz de Deus vai falar comigo. A voz de Deus vai me instruir. A voz de Deus vai me guiar. A voz de Deus vai instruir você. Vai dirigir sua vida. Recebe? Mais forte, amém? Pode voltar para mim. Pode dar uma salva de palmas aí, vai. Agora, Romanos 12, 1 e 2.
Olha o que diz, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereça o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não se amoldem a este século, a este mundo, mas transformai-vos, por quê? Renovação da vossa mente, para que sejam capazes de alcançar ou experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção, nós estamos numa guerra nesse mundo, de duas narrativas. Só que essa narrativa não é apenas política, direita e esquerda, não. Ela é uma narrativa espiritual que começou no Gênesis. Começou com a serpente dando o ponto de vista dela. Começou com Adão e Eva, né? Entre duas, tinham que escolher entre duas diretrizes, entre duas palavras, entre dois argumentos. Deus falou: coma de toda a árvore, dessa não. A serpente diz: esquece, bobagem, pode comer, pode tocar. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Mas Adão colocou na cabeça dele que não podia tocar, mas Deus não falou isso. Só que, vai para mim para Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. Aí, como Eva tocou e nada aconteceu, não podia tocar, eu toquei e nada aconteceu. Aí ela foi enganada, porque também, já que eu toquei nada aconteceu, eu vou comer. E aí foi mal. Mas o que eu quero mostrar é quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para ter discernimento. Fala comigo: agradável, atraente e desejável. Tem três coisas a serpente convenceu Eva, modulou a visão de Eva, modulou a percepção de Eva. Põe a mão para cima à esquerda, fala comigo em nome de Jesus. Põe a mão direita na sua mente e diga: meu Deus, guarda minha mente, somente a sua palavra modulará meus pensamentos, que influenciará minhas decisões. Você pode dizer: eu recebo? Pode dar uma salva de palmas bem forte? Tem uma outra tradução melhor, porque essa colocou atraente, agradável, desejável. Tem uma outra palavrinha no meio, na tradução mais tradicional, mas tá bom. Então a mulher viu, vendo que era boa para comer, agradável, boa, é boa, eu sabia, não é atraente, é agradável aos olhos. Quer dizer, a serpente manipulou a visão que Eva tinha da situação. Levanta sua mão e fala: no nome de Jesus, forte, nome de Jesus. Fala: nenhuma outra força influenciará ou modulará meu pensamento, meus conceitos das situações. Quero ouvir um amém? Por quê? Porque conforme você vê, é o que influencia sua ação e sua reação. A gravidade está aí. Eu ajo de acordo com a minha percepção. Então, se alguma força influencia minha mente, pode ser um relacionamento seu com a sua mulher. Não, meu marido é duro demais. Eu vou dar nele uma, como é que fala? Eu vou dar uma corretiva nele. A mulher, né? Não, vai ver comigo, vai. Não, espera, não faça isso. Vai para a palavra de Deus. Paulo diz: não vos moldeis a este século. Levanta a mão e diga: este século não influenciará conceito do meu casamento,
não influenciará conceito de criação dos meus filhos, não influenciará minha capacidade de agir, reagir, perdoar, ser perdoado. Diga em nome de Jesus, não me influenciará em valores e em princípios. Modular. Pode dar uma salva de palmas. Não vos moldeis. Agora diga comigo. Diga, modular ou moldar. Diga, passa por conceitos. E conceitos passa pela lâmpada. Se a sua lâmpada interior, seu espírito está aceso, ele forma teus pensamentos. Ei, o que a Bíblia fala sobre isso? Ei, o que a Bíblia ensina? Peraí, antes de eu fazer qualquer coisa, deixa eu estudar. Peraí, pastorzão, líder, líder, espera. O que a palavra fala sobre isso? Para isso nós temos relacionamentos. Todo o esforço da igreja, eu estou lendo um livrinho, Cartas de Santo Inácio. Santo Inácio foi um líder forte da igreja, bispo. Na época já não tinham mais apóstolos. Bispo contemporâneo de Policarpo e de João. Policarpo foi o maior discípulo de João. João estava velhinho demais, 100 e tantos anos, morreu 118. Com 118 anos, falam que ele morreu por volta dos anos 115, 110, não é muito preciso. E Santo Inácio era companheiro de discipulado, vamos usar uma linguagem, companheiro de discipulado de Policarpo, ambos discípulos de João. E aí, ele escreve para Policarpo. Policarpo era um cara muito enérgico, forte, durão. E ele falava: Policarpo, tenha paciência. Tenha paciência com os irmãos, com os discípulos. Tenha paciência com as ovelhas. Policarpo, você acha que essas ovelhas são cabeça dura? Você acha que essas pessoas são difíceis? Tolera elas. Aí ele fecha dizendo: você não acha que você é cabeça dura e que o Pai te tolera e releva seus defeitos? Como o Pai celestial releva seus defeitos, cabeção, também releve os seus discípulos. Eu amei aquilo. Pode dar uma salva de palmas forte. Eu amei. Ô gente, eu vi isso no ano 110. Presta atenção. A segunda igreja, a primeira igreja é a igreja de Atos dos Apóstolos, né? A igreja ali primitiva, né? Essa foi a primeira geração pós. Eu amei. Olha para teu irmão e diga: tenha paciência com as pessoas difíceis. Diga: Deus tem paciência com você. Diga: recado de Santo Inácio para você, nosso amado irmão. Uma salva de palmas. Maravilhoso. Vamos voltar, vai. Então, tudo que a serpente fez foi tentar trazer a batalha. Fala comigo: a batalha, forte, a batalha é pela mente. Põe a mão assim e fala: a mente aqui, ó, aqui está o campo de guerra, ó, influencia. Ou você vai ver sobre a prisma da serpente, ou você vai ver sobre o prisma da palavra do nosso Deus. Amém ou não? Recebe isso? Fala comigo: o que Deus fala é a verdade absoluta. Diga: eu não questiono a palavra de Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas forte. Agora, olha esse paralelo. Paulo diz: para que alcanceis. Faz assim com a sua mão e fala: alcanceis a vontade de Deus. Só um minutinho. Quando Paulo fala isso, ele pôs a vontade de Deus num lugar alto. Ele disse que não é fácil viver, senão eu não tinha falado para alcançar. Eu tenho minhas malas, sacolas e malas em cima do meu armário.
E eu fico ali, é alto, eu fico na ponta do pé. Nossa secretária é desse tamanhozinho. Ela tem que subir numa escada gigante. E eu não preciso, então eu fico na ponta do pé para tentar alcançar uma mala. É um esforço. Tem hora que eu canso, vou lá, busco meu banquinho, subo e pego. Alcançar. A vontade de Deus, ela não está num lugar baixo, ela está num lugar alto. Demanda empenho, demanda energia, demanda cruz. Você tem que renunciar, porque você não quer. Você diz: eu não vou fazer isso, eu não vou atrás dele, eu não vou permitir meu filho fazer isso, eu não vou permitir minha filha, eu não vou andar segunda milha para o meu sócio, eu vou ser duro. Deus fala: não vai. A lâmpada, ela fala: isso não vai consertar, vai piorar a sociedade. Haja com amor, com paciência, haja com a cruz de Cristo na sua vida. Mais forte. Fala comigo: a cruz. Olha para teu irmão e diga: a cruz nas circunstâncias e situações da vida. Amém? Eu quero que você entendeu isso? Se você entendeu, levanta a mão e diga: amém, eu pego essa palavra. Fala comigo: alcançar a vontade de Deus. E Paulo diz que é boa, perfeita e agradável. De novo: boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Olha, quando nós alcançamos a vontade de Deus, aí você vai ter um projeto bom, um projeto perfeito. Quanto mais você olha, você diz: nossa, isso foi perfeito. Meu Deus, como encaixou. Nossa, como isso faz sentido. Perfeito e agradável. No final, só no final que vai ficar gostoso, mas vai ficar gostoso. Agora, percebe que Paulo, primeiro, para quem Paulo escreveu? Cartas aos Romanos. Por que Romanos? Porque Paulo estava trabalhando com a igreja de Roma. A igreja de Roma era a capital do império. E ali Roma fazia o pensamento do resto do mundo. Lançava modas, conceitos, como Nova York hoje. Que monta, que modula, né? E Paulo fala para a igreja: não se amoldem aos conceitos da elite, não se amoldem aos conceitos secular. Nós temos um compromisso com o reino de Deus, nós nos moldamos à vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Só um minuto. Quando ele fala vontade de Deus, ele estava falando que não era vontade de César, o imperador, que não era vontade da elite que conduzia, ou do exército. Não, era vontade de Deus. Paulo estava fazendo o contraponto. A serpente convenceu a Eva, e viu a Eva que a árvore era boa para se comer. Fala comigo: boa para se comer. Paulo diz que a vontade de Deus é boa. Fala comigo: boa e boa. Você vê as duas propostas? Você vê o paralelo? Paulo diz é boa, mas a serpente também diz. Eva falou: é boa para se comer. Olha a proposta do inimigo. A serpente diz que a fruta era desejável. Paulo diz que ela era boa, perfeita. Não era desejável, mas é perfeito. Escuta, muitas vezes a cruz não é desejável. Renunciar a si não é desejável. Cumprir o evangelho não é desejável. Jejuar não é desejável. 2, 3 dias não é desejável. Não vai falar para mim que você todo amassado, bafo, tremendo. 2, 3 dias, isso é maravilhoso. Que maravilhoso. Você vai fazer pela cruz, você vai fazer pelo seu amor, você vai fazer pela sua obediência. Olha o contraponto, olha o paralelo. Olha o paralelo. Eva viu que era bom, igualzinho à vontade de Deus, agradável
e desejável. Paulo disse, fala comigo, está amarrada. Paulo disse, a vontade de Deus é boa, igual, agradável, só muda uma coisa, perfeita. Quantos querem que a vontade perfeita de Deus cumpra na sua vida? Olha para teu irmão e diga, anda na vontade de Deus, e você jamais se arrependerá. Diga, não siga, não, forte, eu quero isso bem forte. Diga, não siga coisas agradáveis. Diga, aquilo que é agradável hoje será um desastre amanhã. O que é agradável para a carne, a carne sente agradável, atração, sexo, paixões, bebidas, mentiras para ajustar coisas, agradável, né? Mas vai ser dores, vai ser sofrimento. A guerra é alcançar a vontade de Deus. Paulo fala sobre vocês precisam ficar na ponta dos pés e alcançar a vontade de Deus, porque não é tão simples. Depende de renúncia, depende de uma mente nova, novos conceitos. Mas na minha casa do meu pai ninguém leva desaforo, bateu aqui, toma colar, se precisar é tiro. Carne é assim. Na cruz é tudo diferente. Se te forçarem a andar uma milha, vai duas. Se te forçarem a bater numa face, dá outra. Não precisa dar a terceira, mas até a segunda. Pode dizer, eu recebo essa palavra, é difícil. Agora, diga comigo, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Se você liga a lâmpada, acabou. Você não precisa fazer nada. Ela te ensina, ela te instrui, e ela te sonda todas as partes do seu coração. Todas as partes do seu coração. Ela te ilumina, e você vai saber o que você está fazendo de certo. Como Davi, foi mal. Eu contei o povo, fiz um censo sem a direção de Deus, só para mostrar o tamanho do meu exército. Isso é orgulho, isso é arrogância. Confiar no tanto de soldados, braços da carne. O que isso vai somar, Davi? O que isso vai ajudar para você? Se você tiver 10 mil homens a mais ou a menos, quem vai resolver a batalha é o anjo do Senhor. Quero ouvir um amém? Mais ou menos assim, eu não posso dar meu dízimo, porque se eu der meu dízimo, vai ficar faltando um pedacinho para o orçamento do mês. Já está deficitário. Posso te falar uma coisa? Quem vai resolver isso é o anjo do Senhor. Se já está um pedacinho, coloca o dízimo na presença de Deus e deixa com Ele, porque aí Ele passa a ser o responsável. Aí o milagre vem do céu. Quero ouvir um amém, Jesus? Milagre vem do céu. A gente fica, Davi estava tentando ele. Não, eu tenho tantos soldados, tantos de lança, tantos de flecha, tantos de escudo, tantos de cavalo. Para que isso vai adiantar, Davi? Isso não resolve nada. O que adianta você ter todo o seu armamento, saber? Quem resolve nossas batalhas é Deus. Não, mais forte. Levanta a mão e fala: quem resolve as minhas batalhas é Deus. Pega na mão do seu irmão, da sua esposa e diga: amor, quem resolve nossas batalhas é Deus. Recebe essa palavra? Em nome de Jesus? Sim ou não? Diga: eu vou ligar a minha lâmpada 24 horas. A lâmpada do meu espírito não vai se apagar. E lâmpada acesa traz a palavra e a direção de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Recebe essa palavra? Eu tenho tantas coisas para falar, mas terça-feira, depois de amanhã, eu vou seguir. E eu vou mostrar quanto que a lâmpada do Senhor é importante nas guerras espirituais, nas batalhas. Quantos querem fazer batalhas espirituais com vitória? Diga amém, Jesus. Olha para teu irmão e diga: terça-feira
com o nosso bispo aqui, às 20 horas. Então eu quero fechar agora e quero convidar você, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e diga comigo: Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Diga: acende a lâmpada do meu espírito. Deus, guia-me para alcançar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Levanta a mão direita e diga: eu quero alcançar a tua vontade. Diga: em nome de Jesus, me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar, me ajuda a conquistar, me ajuda, Senhor, a acreditar, me ajuda a andar 2, 3 milhas, me ajuda, Senhor, em o nome de Jesus. Eu vou alcançar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vamos fechar.